se você pudesse compartilhar um pouquinho conosco também isso, né, que muitas pessoas hoje estão enfrentando essa questão do câncer, né, como receber essa notícia. Então, se puder Ok. contar um pouquinho para nós como foi isso. Sim, pois é. Em 2020, né, claro que para mim não tem como não ser inesquecível, porque eu lembro até a data. Eu sei que eu estava em janeiro de 2020, a gente não sabia que ia ter pandemia logo em março, né? Mas eu senti um nódulo, uma coisa dura, né? Sem querer, eu senti isso. Sem querer, no sentido assim, meio que acidentalmente, não foi num autoexame, sabe, né? E, e eu fui inicialmente uma médica, uma mastologista e ginecologista, e que disse que eu tinha ido no ano anterior fazer os exames, que eu tinha feito, estava com os exames em dia, eu tinha feito em maio, mamografia, tudo, e não aparecia nada. E aí ela me tranquilizou, dizendo que não era bem assim. Aí eu fui num outro médico que disse que, né, que talvez não seria isso. E aí eu sei que, então eu disse, o que fizemos? Vamos fazer então uma ressonância, né? E aí marquei a ressonância. E estava já se falando em pandemia, eu sei que eu estava no Paraná e naquele momento que eu estava numa região, numa empresa próximo de Maringá, então eu voltei com o voo até Chapecó e deu certo para encaixar uma ressonância, eu fiz. E aí, já na ressonância, deu assim que 50% de ser um câncer, sim ou não, né? No sentido assim, né? E aí foi ali aquela loucura quando aconteceu, foi início de março. Tanto é que foi no dia 17 de março que fechou tudo, né? Tava Sim, tudo fechado. exatamente. Tudo fechado, inclusive no dia anterior, a secretária do médico me ligou dizendo assim que estaria desmarcando a consulta em função do lockdown, né? Que era Sim. fechar tudo. E eu disse para ela, eu disse, eu não posso desmarcar essa consulta, eu preciso dessa consulta. Né? Eu tô com uma ressonância assim, assim, assim e tal. E ela, graças a Deus, se sensibilizou, né? E ela disse, então, só que porque era uma coisa meio de polícia, assim, Sim. né? Ela disse assim, Era um olha, desespero era um total, né? desespero, assim, quem não cumprisse as regras do lockdown. Então ela disse assim, tu vai chegar no prédio, tu me avisa, eu vou abrir a porta da garagem, porque era escondido, né? Era escondido que ele ia me atender. E eu fui lá, e eu na esperança que ele dissesse, não se preocupe, não tem nada a ver, né, doutor Marcelo. E aí ele disse, temos que fazer a biópsia. Daí eu disse, pode ser hoje? Pode ser agora? E aí ele ficou assim, porque era um tempo novo, estava tudo fechado. E aí, teoricamente, por sorte, estava tudo fechado mesmo. Só a Unimed estava aberta, porque estava esperando os doentes de Sim. Covid, que não tinha ainda, né? E aí ele começou a ligar, só um pouquinho. Começou a ligar para cá, ligar para lá, porque ele tinha que fazer uma biópsia guiada com ultrassom e tal. E deu certo. A doutora que tinha laudado minha ressonância estava lá, a doutora Estela, estava lá. E aí, em 15, 20 minutos, nós estávamos lá para fazer a biópsia. E aí começou aquela neura, né? Aquela loucura toda, porque estava tudo fechado, Correios fechado. Então, um exame saiu, mas aí até ontem uma amiga me ligou com uma situação na família, então deu uma atrasada, porque tinha que ir uns exames a São Paulo, histoquímica e tal, mas veio, né, que era positivo. Então, foi assim um mês que eu acordava de Em meio manhã, à Covid e todo esse... começando o Covid, aquela loucura, né? Então, assim, eu acordava de manhã, pensava assim, acho que é um pesadelo, acordava e não era um pesadelo, era verdade. E aí, imediatamente, eu comecei a quimioterapia, e foi uma loucura, né? A gente não podia encontrar ninguém, não podia sair de casa, não podia receber ninguém fazendo quimioterapia, era uma loucura, tudo, né? A gente saía daqui toda semana, eu fazia comida, ia lá
na UNO, no pátio da UNO, que não tinha ninguém na universidade, almoçava lá, porque não tinha restaurante aberto, não tinha nada, eu, né, abria a porta com o cotovelo, lavava a mão, secava a mão com aquela toalhinha, fechava a torneira, maneira, assim, né, porque a gente não sabia, eu não sabia se ia morrer de Covid ou de câncer. E não tinha essa doença, era tudo novo. Tudo novo, uma loucura, uma loucura. Então, assim, foi realmente um tempo muito difícil, porque uma quimioterapia, ela te acaba fisicamente e emocionalmente, né? No sentido assim, e foi um tempo muito difícil. Embora, assim, que com certeza o que mais me dava energia era ver pessoas, mulheres, né, de forma especial, que tinham passado por isso e estavam bem. E realmente, assim, tive amigas que são grandes amigas hoje ainda, né, que graças a Deus estão bem também. Então foi um tempo muito difícil, eu não esperava passar por isso, porque na minha cabeça eu me cuidava, eu tinha meus exames em dia, claro que se eu soubesse tudo isso, eu teria me cuidado ainda mais, né, ou teria os meus exames ainda mais em dia, né, porque... Então, assim, na minha cabeça isso nunca ia acontecer comigo. E aí foi uma coisa assim que, quando aconteceu, na época eu até fiz uma postagem no Facebook, eu usava mais o Facebook, e aí eu recebi uma mensagem no Facebook de uma pessoa que eu sabia que existia, mas eu não tinha contato, que é a Miriam Hope Oderich, que é prima do meu pai. Né? Ela já tem mais idade do que eu, ela é médica, ela e o marido são médicos ali na região de Portão. E ela disse assim, olha, Valicir, eu já tive isso, já tive câncer na época 7, 8 anos atrás, você precisa fazer a investigação genética, embora que o meu médico também já estava encaminhando isso pelo tipo de... Você precisa fazer a investigação genética porque eu herdei o BRCA1 do meu avô, que é o teu bisavô. E eu e meus irmãos lá, uma boa parte tinha herdado também. Isso muda isso muda o encaminhamento do tratamento e dos acompanhamentos, né? E aquilo, assim, bom, o meu médico também já tinha pedido, eu fiz a investigação genética e realmente eu também sou portadora do BRCA1, que é uma mutação que favorece, né? Porque genética a gente tem, né? E eu fiquei muito assustada com isso. Eu lembro, assim, que um dia eu disse, Miriam, preciso falar contigo. Ficamos aí uma hora no telefone, e eu dizia assim, guria, mulher, como é que tu convive com a mutação e tal? Ela disse, olha, Valicir, genética todo mundo tem, claro, eu estava, além de uma pessoa que tinha passado por isso, ela é médica, né, genética todo mundo tem, uma coisa é saber, outra coisa é não saber, né? Ela disse, entre uma mutação de Alzheimer e essa, eu prefiro essa, porque essa a gente consegue, a gente tem mais chances, controle, né? Tem mais chances aí, né? E aí, ok, então assim, por isso que mudou todo o meu tratamento, eu fiz todas as cirurgias redutoras de risco, né, que é uma mutação que favorece. Em 2012, 13, a Angelina Jolie fez a cirurgia e foi meio polêmico na época, né, mas que hoje é uma tratativa normal. E que bom quando a gente sabe, né, quando a gente tem condições que a gente sabe, que muda o jeito de a gente olhar para isso, controlar isso.